Olá, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos aqui na minha casa para a gente conversar sobre carreira, sobre engenharia, sobre o mundo corporativo, para você entender melhor como as carreiras funcionam, como é o dia a dia de um profissional que atua aí no mercado de trabalho, né, nessa área, como desenvolver a nossa carreira de uma forma equilibrada e muitas vezes a gente fica meio perdido sobre isso e a gente quer um amigo aí para conversar e a gente não sabe como fazer. Bom, para começar nesse papo aqui que a gente está batendo, a gente, eu preciso só de uma ajuda sua. E qual que é? Se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para você receber todas as notificações e já compartilhar com todos os amigos aí para me ajudar a divulgar mais esse vídeo e divulgar mais o canal para a gente continuar produzindo aqui vídeos para vocês. Mas vamos lá. Eu espero que você esteja gostando dessa série aqui que a gente, né, que eu estou preparando com muito carinho para vocês, para a gente conversar sobre como que a gente, né, percebe as coisas que acontecem no nosso dia a dia e como que a gente evolui, né, na nossa carreira profissional, como que o nosso desenvolvimento acontece. E muitas vezes, e hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre mudanças. Como que a gente, como que você percebe as mudanças que acontecem na sua carreira? Como que isso impacta, né, as suas emoções, como isso impacta no seu desenvolvimento? Quanto que você está se propondo a mudar para alcançar tudo o que você, né, está imaginando aí que a sua carreira vai te proporcionar. Porque muitas vezes a gente acha, né, que a gente continuando a viver da maneira que a gente sempre viveu, a gente vai conseguir alcançar todos os objetivos que a gente pôs lá na nossa cabeça. E aí, gente, aí a gente percebe que a vida não é bem assim, né? Que não é que a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente quer, né? Que a gente vai continuar tendo a vida que a gente sempre levou. Porque quando a gente começa, né, a trabalhar, a se desenvolver profissionalmente, ó, a Paçoca já quer aparecer de novo no vídeo. Você quer vir aqui, Paçoca? Quando a gente começa a construir a nossa carreira, a gente começa, né, trabalhando, a gente começa ou trabalhando em alguma empresa, né, entendendo como essa empresa funciona, entendendo, né, o trabalho ali, e a gente começa a adquirir conhecimento. E adquirir conhecimento, gente, nunca é demais. Independente se você esteja trabalhando, eu gosto de frisar muito isso, independente que você esteja trabalhando numa área que não tem a ver com aquilo que é o seu objetivo, que é o seu propósito, conhecimento nunca é demais, né? Você aprender algo, você pode até achar que isso não tem nada a ver, que não vai te agregar nada, gente. Sempre agrega. Qualquer trabalho que seja, ele vai te agregar. Ou ele vai te agregar, né? Porque você está tendo uma experiência ali com a troca com outras pessoas, então você vai conseguir melhorar as suas soft skills ali de relacionamento, de flexibilidade, de gestão de tempo, de alguma coisa, gente, você vai aprender. Independente do que seja, é, você, como profissional, alguma habilidade você vai adquirir quando você está inserido em um trabalho, ainda mais um trabalho, né, que tem aí uma cadeia produtiva, que tenha, né, relacionamento com outras pessoas, isso sempre vai te trazer um aprendizado. Mas, voltando para o nosso tema, o quanto você está proposto a mudar para alcançar os seus objetivos, a gente às vezes acha que não, não, eu preciso continuar, tudo igual, não precisa mudar nada, tá tudo bem, vou continuar tendo os meus amigos, continuando. É... Então, para a gente pensar um pouco sobre essa nossa dinâmica, né, do nosso dia a dia, do que a gente está se propondo a executar. Então, se a gente começa, né, a ter objetivos na vida, a gente precisa fazer escolhas. Bom, meus amigos estão carecas, né, de me ouvir falar que a vida é feita de escolhas. E, gente,
essa é a mais pura verdade. Então, assim, por exemplo, se você escolhe ficar na balada até de madrugada e no outro dia você tem que trabalhar 9 horas, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, você escolheu não dormir, você escolheu ir se divertir e tá tudo bem. E vamos trabalhar no dia seguinte. Não consigo mais, já estou numa idade que não consigo mais ir na balada e trabalhar no dia seguinte. Tá tudo bem. Então, eu escolho ir dormir cedo e ter uma boa noite de sono. A vida é feita de escolhas. E, brincadeiras à parte, a gente, quando a gente busca um desenvolvimento profissional, que a gente quer ter uma carreira bem-sucedida, a gente precisa pensar sobre essas escolhas, né? Sobre o que a gente está proposto a mudar. Então, gente, eu sou uma pessoa que, assim, na época da faculdade, eu adorava estar junto, né, com os meus amigos, de estar participando, né, vamos no barzinho, vamos na balada. Gente, na época da faculdade é natural você querer fazer isso, né, você pertencer a um grupo e estar ali junto com as pessoas, né, celebrando a vida, celebrando, né, os seus, as fases que acontecem ali no seu dia a dia. Só que chega uma hora que a gente fala assim: opa, pera, eu quero mais do que isso, né? Eu não quero viver só para trabalhar na balada, trabalhar na balada, trabalhar na balada. Até fica meio estranho aqui na hora que eu falo. Porque aí a vida fica muito, né, uma coisa muito repetitiva. Fala, opa, pera, acho que eu quero alcançar mais aqui, né? Eu quero, acho que isso daqui é legal, acho que ter uma carreira é bacana. Você precisa saber também se você quer ter uma carreira. Se você também não quiser, tá tudo bem, né? Nem a gente, né? A vida é feita de escolhas. Só que a partir do momento, né, que você fala, opa, quero ter uma carreira, quero, né, você começa a se inspirar em algumas pessoas, você começa a ver que algumas pessoas, né, se sobressaem, né, naquele determinado trabalho que ela está fazendo. E aí você começa a perceber, né, o que que essa pessoa faz que a levou àquele lugar onde você acha que é um lugar bacana. E a partir desse momento, você começa a perceber que você vai ter que se estudar mais, você vai ter que se dedicar mais ao trabalho, você vai ter que perder algumas horas, né, de estar com seus amigos, com a sua família. E aí, gente, essas são as mudanças que a gente precisa começar fazendo na nossa vida. A gente precisa começar a entender e pôr na balança o que efetivamente tem valor para o nosso desenvolvimento profissional. E às vezes, né, a gente tem uma carga aí muito pesada, acho que ainda mais nas mulheres, porque a gente tem essa questão da maternidade, porque aí tem muita gente que fica, não, mas precisa ter uma carreira, que não sei o quê. E aí, gente, tem mulher que quer e tem mulher que não quer ter filhos. E a gente precisa entender isso e precisa entender quais são essas escolhas. E a gente precisa colocar aí na balança para a gente traçar um planejamento para a gente conseguir colocar tudo dentro, né, da nossa rotina, porque não é porque a mulher quer ter um filho que ela não pode querer ser uma executiva. Não é por causa que a mulher quer ter filho que ela não vai poder desenvolver a sua carreira, gente. Isso daí é, né, coisa do século passado. A gente precisa entender que todo mundo pode ser o que quiser. A gente só precisa aprender a se planejar e entender qual é o melhor momento para que essas coisas aconteçam. Porque não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Isso a gente já viu que não dá, né? Não dá para a gente ir na balada, não dá para a gente estudar, não dá para a gente trabalhar, porque senão a gente não vai ter saúde para conseguir viver tudo isso. E depois, aí, se você fizer tudo isso, todo esse dinheiro que você está pensando em ganhar com o seu desenvolvimento profissional, você vai gastar com a sua saúde. Então a gente precisa fazer uma coisa equilibrada. A gente precisa entender como que funciona a nossa vida e a gente precisa saber que o dia tem 24 horas e nessas 24 horas a gente precisa dormir, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se exercitar. Às vezes a gente nem se exercita lá no começo da carreira, a gente no começo da carreira, deixa eu pensar o que eu fazia. Eu fazia, sabe o que eu fazia, gente? Eu ia para academia, tinha uma piscina lá, eu nadava na piscina, como eu chegava, eu saía às 5 horas da obra, na verdade, eu chegava na obra 7h30, 8 horas, trabalhava até às 5 horas da tarde. Aí eu pegava o ônibus, ia até a faculdade, aí era 1 hora entre a obra até chegar na faculdade. Aí a aula começava às 6. Não, melhor, a aula começava às 7 e eu chegava umas 15 para 6. Então dava tempo de eu ficar nadando uns 50 minutos, tomava um banho rapidinho, comia alguma coisa, ia para a aula, ficava da aula das 7 às 10h30, ia para o bar,
para ficar com os meus amigos, porque eu queria participar ali daquele grupo, ia para casa, chegava na minha casa meia-noite, meia-noite e pouco, para acordar às 5 horas da manhã, para às 8 horas estar na obra, porque eu também pegava carona, meu pai me dava uma carona até um ponto de ônibus para ficar mais fácil, e aí eu conseguia, aí o meu pai entrava às 7 horas da manhã no trabalho dele, e aí a gente precisava sair 6h30 de casa, e eu precisava estar pronta na hora que o meu pai estivesse saindo de casa. Então, tipo, gente, eu fico pensando hoje quanta coisa que eu fazia quando eu estava na faculdade. Tinha muito menos dinheiro, porque na época da faculdade ninguém tinha dinheiro, né? E o quanto a gente se divertia, o quanto a gente fazia, mas enfim, eram outras épocas, era outro corpo, era outra mente. Então, assim, não podemos comparar as realidades que acontecem. Tiveram muitas mudanças na minha vida, né? Hoje eu prezo muito mais, né, por ter uma qualidade de vida, de ter, né, uma noite de sono bem dormida, uma alimentação saudável, me exercitar. Já trabalhei, né, já tive momentos de muito trabalho que não dava para fazer isso, que eu chegava às 7 horas da manhã no trabalho, saía às 10 horas da noite, chegava em casa, comia qualquer coisa, tomava um banho, ia dormir, e 7 horas da manhã estava lá de novo no escritório, porque tudo a gente precisava fazer para montar a empresa e fazer com que as coisas acontecessem. Óbvio, gente, mas isso foram as escolhas que eu fiz, porque eu queria aprender, eu queria entender como as coisas funcionavam, eu queria criar coisas novas. Então, isso foi o que eu me propus mudar, porque eu poderia ter continuado nessa vida de ter um emprego, estudar um pouquinho, estar sempre com meus amigos. Tive que perder aí, né, essas noites aí de confraternização para ter um desenvolvimento profissional. Me arrependo? Nem um pouco. Gosto muito do lugar onde eu estou, acho que as minhas escolhas foram assertivas na maioria dos pontos. Acho que eu mudei muito do que eu era lá no começo da minha carreira e acho que é inteligente a gente mudar, né? É importante a gente entender que a gente não pode ser a mesma pessoa, né, que a gente era há 20 anos atrás. A gente precisa se ver, né, ver que houve um crescimento pelas escolhas que a gente fez. Então, quando a gente pensa numa carreira bem-sucedida, a gente precisa entender que vão haver mudanças significativas na nossa maneira de pensar, no nosso comportamento, nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu não estou falando de pai, mãe, irmão, né, sua família próxima ali, porque essas pessoas a gente tem que estar próximo. Tudo bem, eu não sou a pessoa mais que a gente pode falar que eu estou super presente, porque não sou essa pessoa, mas assim, tento e também não fico me cobrando porque não estou lá 100% do tempo. Isso também a gente precisa ter muito claro na nossa mente, né? Não se cobrar pelas coisas que a gente não faz. Se você se cobra muito, então você precisa rever as suas escolhas. Se você é uma pessoa que precisa muito de uma determinada coisa e aquela coisa está te prejudicando, talvez você precisa mudar um pouco a sua rota. Você precisa entender que aquilo, né, que uma determinada coisa é importante para você, então você precisa adequar a sua carreira, né, o seu desenvolvimento a isso. Se você é uma pessoa, né, por exemplo, né, essa questão de ter filhos. Eu sou uma pessoa que não quis ter filhos. Não é uma coisa que esteja nos meus planos. E para mim tá tudo bem, não é uma coisa que eu fico assim, ai meu Deus, e agora? Estou chegando, né, na menopausa e não vou ter filho. Tipo, não é uma coisa que me preocupa. Mas foi a minha escolha, né? A sociedade às vezes cobra muito das pessoas, às vezes a gente quer, não é nem por causa da gente, é por causa dos outros. Então a gente precisa entender isso, se a gente quer as coisas por causa da gente ou por causa dos outros. Mas se é uma coisa que a gente quer por causa da gente, a gente precisa sim colocar no nosso plano que quero ter filhos. Quero ter filhos, preciso me organizar para ter filhos, porque se eu quero ter filhos e quero ter uma carreira, preciso me organizar. Gente, a gente precisa parar de colocar na nossa mente que essas duas coisas não são compatíveis. A gente precisa conseguir só administrar essa equação que, para mim, é muito complexa, mas acho que as pessoas, acho que assim, o mundo vai se ajeitando e a gente vai conseguindo administrar tudo isso. Então, seja, né, faça escolhas inteligentes,
saiba, né, entender que essas mudanças vão te trazer benefícios. Às vezes a gente fica triste, porque você vê, pô, tá todo mundo viajando, né? Tá todo mundo, é carnaval, tá todo mundo viajando, eu tô aqui no meio da obra que eu preciso entregar a obra. Assim, alguma coisa você está ganhando, gente. Assim, tudo nessa vida a gente ganha, né? Se a gente está fazendo alguma coisa honesta, alguma coisa que está trazendo, né, algum trabalho aí que está trazendo conhecimento para a gente sempre está ganhando, né? Quem também foi viajar também está ganhando, porque está ganhando a companhia das pessoas, está conhecendo um lugar novo, mas quem ficou e não viajou também está ganhando uma experiência nova ali no trabalho, está ganhando uma conhecer as emoções que você está sentindo e trabalhar essas emoções. Então, tudo é aprendizado. Quando a gente fala, eu não fui viajar, o que, que eu estou aprendendo? Você está aprendendo, né, a lidar com as suas emoções, está aprendendo provavelmente alguma habilidade interpessoal que vai te ajudar. Alguma coisa a gente aprende, gente. Nada nessa vida é perdido. Isso que a gente precisa ter em mente. E mudar faz parte do nosso processo. A gente muda, gente, o nosso corpo, a gente parece que não, né? Mas o nosso corpo está em constante mudança, né? Tipo, pensa, a gente era um bebê, todo mundo na vida já foi um bebê. E hoje, né, somos pessoas que cresceram, pessoas que se desenvolveram. Então, tudo nessa vida, a gente está em constante mudança. Imagina se você fosse um bebê eternamente. O que seria da sua vida se você não tivesse passado por todo esse processo de mudança? Então, entender que as mudanças são necessárias para que a gente evolua é fundamental para o nosso desenvolvimento profissional. E às vezes assim, a gente precisa sim, né, desapegar de algumas situações, de algumas pessoas, para que a gente continue o nosso caminho. Mas a gente sempre tem que entender e a gente tem que, né, estar aberto para que venham novas pessoas, novas situações, novos interesses que vão nos proporcionar coisas que, se a gente não se abre, a gente fica sempre, né, achando que a nossa vida é sempre o mais do mesmo. Então, vamos abrir a cabeça, vamos conhecer gente nova, vamos entender melhor como que as coisas acontecem para que as mudanças sejam feitas de forma mais tranquila, né, e não tão traumáticas, né? Vamos mudar os T's aí, né? Vamos para a tranquilidade em vez da gente ir para o trauma. Então, eu espero que você se abra para as mudanças, que as mudanças venham para te ajudar a se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, que você, gente, ter medo da mudança faz parte, mas, como diria a música, vai com medo mesmo. Às vezes a gente fica aí preocupado, ai meu Deus, será que vai dar certo, será que não vai? Só vai. Vamos lá, vamos acreditar. Se você, né, se você se propôs a executar determinada coisa e você sabe que aquilo faz parte do seu objetivo e que a mudança é necessária, mesmo que você tenha medo, só vai e acredita no seu potencial, nas suas escolhas, que a gente precisa, mesmo que dê errado, gente. Mandela já dizia, né? Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, não tem como a gente. Às vezes a gente até, né, vê essa situação como uma perda e a gente fica por muito tempo. Isso também acho que é bom ser dito, né? A gente fica por muito tempo remoendo essas perdas, faz parte do processo de aprendizado, de autoconhecimento, de se perceber. Mas depois que a gente que passa e a gente fala assim, nossa, gente, como eu aprendi com essa situação que não era para ter acontecido, mas que aconteceu e que bola para frente e paciência que aconteceu, vamos pensar no próximo passo. Então, esteja aberto à mudança e curte, comenta e compartilha esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo no Passa Lá em Casa.